tudo bem? Bom, nós já finalizamos, né, as 4 semanas do PET 2. Na semana que vem, nós vamos começar o PET 3. Então, para isso, meninos, nessa semana, eu trouxe para vocês uma revisãozinha de tudo que a gente viu durante esse mês, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente viu, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos, né? A primeira coisa que a gente viu foram os ângulos. O que a gente viu sobre os ângulos? Olha, a gente viu que para a gente ter um ângulo, nós precisamos de 2 segmentos de reta, né? A gente pode chamar esse segmento de A e de B, por exemplo. A gente precisa de um vértice, que a gente pode chamar esse vértice de O. E o ângulo é essa região entre esses dois segmentos de reta, né? Cada ângulo tem um nome específico. Vocês lembram o nome do ângulo que era menor do que 90 graus? O ângulo menor do que 90 graus, ele é agudo. E o ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. O ângulo igual a 90 graus ou o ângulo igual a 1/4 de volta, né? Ele é o ângulo reto ou o ângulo de 90 graus. E a gente tem também o ângulo formado pela metade de uma volta, que é o ângulo de 180 graus. Ou a gente também chama ele de ângulo raso, certo? Aqui é bem tranquilo, é só a nomenclatura dos ângulos mesmo, né? Se a gente tiver uma volta completa, ó, eu saio desse ponto, dou uma volta completa e paro nesse ponto, no mesmo ponto, né? Eu dei uma volta de 360 graus, certo? Para a gente medir o ângulo, a gente tem algumas ferramentas, né? E duas dessas ferramentas que nós temos é o transferidor, que é essa figurinha aqui embaixo, e o esquadro. Como que a gente usa o transferidor mesmo? Meninos, nós colocamos o ponto, o vértice aqui, ó, do meu ângulo no meio do meu transferidor, bem no meio certinho. Aí, eu quero calcular, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ver se eu consigo fazer uma reta, D. Eu quero calcular o ângulo O vértice D. Olha só, observa, vamos continuar essa retinha aqui, ó, e vamos observar quanto que mede essa abertura aqui. Aqui do lado direito, eu comecei pelo 0, né? Então, quando a gente vai até o D, ó, o 0 tá embaixo, então quando a gente vai até o D, observa que o meu segmento D começa no 80, tá? Ele não começa no 0, então a gente precisa contar a partir daqui, e ele vai até o 120. Então, quanto que vale essa medida, essa abertura, ó, do 80 para 90, 10, 90 para 100, 20, 100 para 110, 30 e 110 para 120, 40. Então, o ângulo EOD vale 40 graus, né? Olha só, se a gente estivesse olhando esse ângulo aqui, ó, deixa eu colocar ele de verde aqui para diferenciar, o ângulo AOC. Vértice O, né? E o C. Observa, meninos, que o meu ângulo aqui, ó, que o meu segmento A, ele tá começando bem no 0 e ele vai até o 50, né? Essa abertura aqui anda de 0 a 50. De 0 a 10, 10, 10 a 20, 20, 30, 40, 50. Então, qual que é essa abertura do ângulo AOC? Ela vale 50 graus. É tranquilo, não é?
Aí assim a gente consegue calcular todos os ângulos aqui que a gente queira. A gente consegue também construir ângulos, né? Tanto com o transferidor quanto com o esquadro. Uma coisa boa do esquadro é que nós temos dois tipos. Nós temos o esquadro, que é esse daqui, 90, 60, 30. Ou seja, esse ângulo aqui embaixo vale 90 graus. Esse ângulo aqui de cima vale 30 graus e esse ângulo aqui de baixo vale 60 graus. Professora, como que eu sei? Meninos, olha a abertura deles. Esse aqui é bem menor que esse aqui, né? Aí, como que eu sei que esse esquadro é 90, 60 e 30? Pelo tamanho dos meus lados, tá certo? E se esse lado aqui do meu triângulo for maior que esse lado do meu triângulo, o esquadro ele vai ser 90, 60 e 30. Eu tenho também o esquadro 45, 90, 45. Ou 90, 45, 45. Ó, 90 graus é aqui embaixo, né, que é o ângulo reto. Esse ângulo aqui é de 45 graus e esse ângulo aqui também é de 45 graus. Como que eu sei disso, meninos? Esses lados aqui, ó, esse lado desse triângulo e esse lado desse triângulo aqui são iguais, têm a mesma medida. Portanto, os ângulos desses lados também são iguais, tá certo? É onde a gente tem o triângulo, esse quadro, 90, 45, 45. Como que eu consigo construir ângulo com esses esquadros? Eu juntei esses dois esquadros, o de 45, 90, 45, 45. E eu construí também esse ângulo aqui, esse esquadro aqui, 90, 60 e 30. Vou colocar aqui as medidas desse daqui só pra gente não esquecer, tá? Aqui é 30, aqui é 60 e aqui 90. Olha só, esse esquadro aqui também esse lado aqui também é 90, esse ângulo. Então, quanto que deu essa angulação aqui, ó? Acabei de construir um ângulo de 180 graus, ou um ângulo raso. Tá, e como que eu construo outro tipo de ângulo? Esse daqui era fácil, né? Olha esse aqui de cima. Observa esse ângulo aqui. No meu esquadro, eu tenho 45. Aqui, eu tenho 45 graus. Este daqui vale 30, não é? E este aqui vale 60. Aqui embaixo não vai fazer diferença, mas a gente sabe que é 90 graus. Meninos, olha só, eu tenho um ângulo de 45 graus mais um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo total aqui que a gente formou, esse ângulo total aqui, ó, é um ângulo de 75 graus. Ou seja, eu somei 45 com 30, tá vendo? É bem tranquilo de fazer, não é? É uma coisa super fácil de fazer. Aí, meninos, tem uma questão do PET, né? Que eu achei muito interessante. Que ele fala assim, ó. Eu dei uma virada na minha vida. Eu dei uma volta de 360 graus. Meninos, dar uma volta de 360 graus é dar uma virada na vida? Olha só, eu saio desse ponto zero aqui, eu tenho meu segmento A aqui, né? E meu segmento B aqui. Eu saio desse ponto, aí eu vou andando com o meu segmento B. Dei uma volta completa. Olha onde eu parei? Eu parei no ponto A de novo. Então, eu não dei uma volta na minha vida, tá? Quando a gente fala que a gente deu uma volta de 360 graus, a gente fala que a gente para no mesmo lugar. Para a gente dar uma virada de vida mesmo, nós deveríamos dar meia volta. Por quê? Eu saio desse ponto aqui e vou parar nesse ponto aqui. Ó, eu saio desse ponto A, que é meu vértice, né? E vou parar no meu ponto B. Agora sim, observa que não está mais no mesmo lugar, né? Realmente eu dei uma virada de vida, tá certo? Então foi bem tranquilo, né? Esse PET foi bem legal. A gente finalizou ele já, né?
E eu tenho certeza que muitos de vocês estão dando duro e estão esforçando bastante para estudar. Eu sei que é complicado estudar sozinho, estudar em casa. Às vezes a gente não tem aquela ajuda que a gente teria dentro de sala de aula, né? Tem gente que tem vergonha de perguntar para o professor, tá? Mas a gente está aqui para isso, meninos. E tirando esses meninos que eu sei que está esforçando bastante, meninos, tem muitos de vocês que não me mandaram atividade ainda, tá? Eu tô aguardando, olha só, eu fico no aguardo da atividade de vocês, das fotinhas de vocês. É muito importante que vocês me mandem atividade, meninos, porque ela conta a carga horária de vocês. A gente não tem mais os dias de estar na escola, agora é carga horária, tá? E essa carga horária aqui, ó, ela tem que ser computada, tá bom? Lá na matrícula de vocês, lá no histórico de vocês da vida escolar, tá? Isso aqui é muito importante. Então, não deixa passar, não deixem passar essa oportunidade de perguntar, de fazer, de pesquisar, o que é muito importante. A gente tem internet aí para isso, né? Pesquisar as coisas, procurar para saber por que tá certo, por que tá errado, né? Então, vamos tentar fazer um esforcinho maior, tá? Eu fico no aguardo dessas fotos. Eu estou corrigindo todas as fotos para vocês, que vocês me mandam, ou seja, todas as atividades. Tá vendo essa canetinha aqui que eu escrevo? Eu corrijo com elas. Eu corrijo essa atividade, aí eu mando de volta para vocês. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu tô achando que eu acho que eu escrevi uma palavra errada aqui. Vamos conferir? Tá vendo que é importante a gente pesquisar? A gente tem algumas ferramentas na nossa mão, não é? Então a gente pode pesquisar quando a gente não sabe. Eu quero ver se eu escrevi a palavra corrijo certo, tá? Bom, pelo dicionário aqui tá certo. Corrigir tá escrito, tá certinho, né? Então, eu aguardo essa atividade de vocês, tá? A gente sabe que a escola é um local totalmente diferente, é um local muito bom, que a escola sem os alunos não é nada, né? Então a gente sente muita falta, muita saudade, mas esse tempo vai passar, né? Essa coisa que a gente está vivendo vai passar, tudo vai dar certo, mas enquanto não dá, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, tá certo? Então logo a gente se vê novamente, semana que vem tem vídeo novo, tá? Já sobre o PET 3. Qualquer dúvida, me mandem, tá bom? Eu estou aqui para isso, certinho? Fiquem com Deus, meninos. Até a próxima.